Olá, terceiro ano, aqui é a professora Tatiana. Nós vamos estar trabalhando hoje o conteúdo do capítulo 5. Conteúdo esse que fala sobre figuras de pensamento. Figuras de pensamento é a última, das que a gente vem estudando, das figuras de linguagem. E a respeito dela, o que a gente pode falar? Primeiro, a conotação está presente, obviamente, Então, ela está ali, conceito de conotação muito forte, presente. É importante. O que eu observo nas figuras de pensamento? Expressão de ideias. Então, na verdade, às vezes eu falo uma coisa, mas eu quero dizer exatamente o contrário daquilo que eu estou falando. Um exemplo de figura de pensamento, tá? Ou então, outro exemplo de figura de pensamento, eu tento suavizar uma ideia ruim, uma ideia desagradável, qualquer, também. Então, sempre ligado a ideias, tá? Ao pensamento. Muito bem. Bom, eu vou ressaltar aqui 8 figuras de pensamento, as mais importantes, tá? Que vocês precisam compreender para poder fazer os exercícios do capítulo. Começaremos pela antítese. O que seria essa figura de pensamento? A antítese é quando você tem palavras antônimas, palavras opostas, muito próximas uma da outra, tá? Então, por exemplo, se eu digo para vocês assim, olha, tristeza não tem fim, felicidade sim. Esses versos aí de Vinícius de Moraes e Tom Jobim, Ele tem aí a aproximação de 2 vocábulos que são antônimos, tristeza e felicidade. Então, quando eu digo tristeza não tem fim, felicidade sim, eu tenho aí a presença da antítese, tá? Então, palavras antônimas colocadas uma próxima da outra, tá? Agora é importante, uma não exclui a outra, tá? Um outro exemplo de antítese. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Esses versos aí de Drummond, eu tenho 2 verbos, acordar e adormecer. Como podem observar, são verbos, são palavras antônimas, tá? Acordar os homens e adormecer as crianças. Então, é um outro exemplo de antítese, ok? Próxima figura de pensamento, o paradoxo. O paradoxo, ele na verdade, ele é uma contradição. Atenção para não confundi-lo com a antítese, tá? O paradoxo não significam palavras opostas ou ideias opostas, são contraditórias. É como se uma excluísse a outra, uma não pudesse estar ali associada à outra por ser contraditória. Por exemplo, nunca me senti tão livre, confinado na casa do BBB. A princípio, o aluno pode achar que isso é uma antítese, porque tem ali a palavra livre e a palavra confinado, mas não é, tá? Na verdade, como é que você pode ter ali o sentimento de liberdade se você está em um lugar que você não pode ir e vir, Então, é contraditório, é paradoxal. Então, aí a gente tem um exemplo de paradoxo. Tudo bem? Continuando. Outra figura de pensamento muito comum na linguagem aí dos versos, dos poemas, das letras de música, enfim, é o eufemismo. O eufemismo consiste em atenuar o sentido das coisas. Geralmente, quando você tem ali uma ideia ruim, uma ideia desagradável, você tenta colocar aquilo ali meio que pegando leve, Atenuando. Então, isso chama-se eufemismo. Exemplo, se eu digo assim, olha, o prisioneiro faltou com a verdade. Eu tenho aí o eufemismo, porque, na verdade, quando eu digo faltou com a verdade, eu quero dizer que ele mentiu. Só que mentiu seria algo mais chocante, Então, eu tento suavizar essa ideia, eu uso o eufemismo. Tudo bem? Prosseguindo. Nós temos agora o que nós chamamos de ironia. Eu acho que essa é uma das mais fáceis. Quando eu digo ironia, a pessoa, o locutor da mensagem, ele diz uma coisa, mas na verdade o sentido é inverso, é oposto, Com a ideia ali de ridicularizar, de satirizar, de criticar. Então, um exemplo de ironia, olha, cada vez que você interrompe o colega, sem pedir licença, percebo como é bem educado. Então, você percebe aí que eu fui irônica quando eu digo que a pessoa foi bem educada
interrompendo alguém sem pedir licença. Então eu tô dizendo, na verdade, que ele é um baita de um mal educado, né? Só que eu digo de uma maneira, né? Mas o meu pensamento é totalmente oposto àquilo que eu disse. Então isso chama-se ironia. Tudo bem? Continuando, quinta figura de pensamento, a hipérbole. A hipérbole é exagero, tá, gente? É quando eu exagero muito uma ideia. Por exemplo, se eu digo assim, ó, na época de festas juninas, morro de medo dos fogos de artifício. Isso é um exagero, porque eu não vou morrer mesmo, né? Por conta de medo de fogos. Eu exagerei. Então chama-se hipérbole, tá? Um outro exemplo de hipérbole. Ele possuía um mar de sonhos. Eu quero, na verdade, dizer que ele possuía muitos sonhos, mas daí a dizer que é um mar é algo extremamente exagerado, é algo hiperbólico, tá? É uma hipérbole. Outra figura de pensamento muito comum também é a personificação, que pode vir com o nome de prosopopeia também. A personificação, ela consiste em quê? Atribuir características humanas a seres que não são humanos. Ou então, características de seres vivos a seres inanimados, tá? A seres não vivos. Então, por exemplo, olha, eu vou colocar aqui para vocês a seguinte frase, olha. O mar passa saborosamente a língua na areia. É óbvio que isso daí está repleto de conotação, né, de sentido figurado. Essa figura de pensamento aí é a personificação, por quê? Primeiro, o mar não tem língua, né? Dizer que o mar passa a língua na areia, na verdade, eu acho que isso seria uma característica própria de seres vivos, de seres humanos, né? E não de seres inanimados, tá? Ou não humanos. Então fica aí bem claro a ideia de personificação, tá? Um outro exemplo. Com a passagem da nuvem, a lua se tranquiliza. Bom, o ato de se tranquilizar não é um ato próprio da lua, né? É algo mais relacionado a seres vivos ou a seres humanos, né? Então a gente observa também aí a personificação ou a prosopopeia, que é a mesma coisa. Tudo bem? Apóstrofe. O que seria essa figura de pensamento? Ela se assemelha um pouco ao vocativo, tá? Quando a gente está trabalhando aquela parte de sintaxe. O apóstrofe, na verdade, ele é uma invocação, é um chamamento enfático, tá? De uma pessoa ou de uma coisa. Muito comum em textos aí ligados à política, à religião, tá? E a gente também observa em poesia lírica. Bom, um exemplo de apóstrofe. Cidadãos da minha terra, se eleito, educação e saúde serão as minhas prioridades. Então, vocês observem aí que quando ele colocou cidadãos da minha terra, é um chamamento, né? É uma invocação. Então, eu digo aí que houve um apóstrofe. Bom, chegamos agora à última figura de pensamento, das que o livro traz como as mais importantes, que é a gradação. O que seria a gradação? A gradação, ela consiste em quê? As coisas não acontecem de uma maneira, né, chega ao clímax rapidamente. Ela acontece de forma gradativa, aos poucos. Então, as ações, elas acontecem de forma gradativa, que pode ser crescente ou decrescente. Então, você observa ali a construção das ideias nessa ordem, tá? Até que se chegue ao clímax, é o momento mais importante. Um exemplo de gradação para o terceiro ano. Olha, o time entrou na defesa, organizou-se, ganhou o meio-campo, atacou, chegou ao gol. Então, vocês observaram que até chegar ao gol, até fazer o gol, houve aí um processo gradativo. As ações aconteceram de forma gradativa. Entrou, organizou, ganhou meio-campo, atacou, chegou ao gol. Então, houve aí, portanto, uma gradação. Tudo bem? Então, eu coloquei aí as 8 principais figuras de pensamento, tá? Finalizando essa ideia de figuras de linguagem, lembrando que a gente já vem estudando isso desde o capítulo anterior. E, para a gente poder fechar, eu estou trazendo aqui também as figuras sonoras, né?
ou as figuras fonéticas, como quiserem chamar, que também está ali no livro como uma atividade interdisciplinar. O que seriam as figuras sonoras? Tá? As figuras sonoras, elas acontecem ali com uma finalidade, tá? Ela tem ali uma finalidade de repente, dar um ritmo, né? A construir rimas, a enfatizar ali a leitura daquele verso, né? A dar um ritmo propriamente. Então, vocês observem que há ali a presença da musicalidade, né? Do som na leitura dos versos. Então, esse aí é o principal objetivo das figuras de som ou figuras sonoras. Eu ressalto aqui para o terceiro ano duas muito importantes, tá? Primeira delas, aliteração. O que seria a aliteração? A aliteração consiste na repetição de consoantes idênticas, tá? Então, o que seria a aliteração? Repetição de consoantes idênticas nos meus versos. Um exemplo muito conhecido por todos seria aquele: o rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, vocês observem aí a repetição da letra R, tá? O nome disso, portanto, é aliteração. Outra figura também sonora é a assonância. A assonância já acontece com a repetição de vogais idênticas, de fonemas vocálicos idênticos, tá? Eu vou colocar o seguinte exemplo aqui para vocês, olha. Na messe que enlouquece, estremece a quermesse. Então, observando aí a repetição da letra E, da vogal E, você, portanto, tem aí o que a gente chama de assonância, tá? Bom, então, assim a gente consegue fechar todo o conteúdo ligado à parte de conotação, à parte de figuras de linguagem e figuras sonoras, tá? O terceiro ano agora vai pegar o capítulo 5, trabalhar ali em cima dos exercícios. Tem folhinha também complementar lá no site do colégio. Por favor, peguem, porque tem uma síntese, um resumo bem bacana para vocês e também orientações de exercícios. Um abraço e até a próxima aula.